ela vem nesse contexto de libertar o povo, mas através do sacrifício e do sangue de muitos cordeiros, que esse sangue vai ser aplicado nos portais das casas. A Páscoa moderna, para o povo que não segue a Bíblia, eles tentam tirar todas as coisas de chocolate porque tem que adoçar. Somente dor, somente aflição, as pessoas não vão ser. Onde se comemora morte, onde se comemora derramamento de sangue, aonde um lado vai estar bem, o outro lado vai estar mal. Porque a festa da Páscoa é uma bênção para o povo hebreu, mas a festa da Páscoa, ou o acontecimento da Páscoa para os egípcios é um momento de dor, é um momento de dificuldades, é um momento de embaraço, onde todo primogênito estaria morrendo naquela noite. Então o povo do mundo tem que adoçar a história, colocar um chocolate. Então é chocolate para cima e para baixo, para ver se sai dessa cena de dor, de dificuldade, de amargura. A própria festa da Páscoa ela é comemorada não apenas com o derramamento de sangue, mas com a presença de pães sem fermento. Por que sem fermento? Porque o fermento demoraria um pouco de tempo para levedar, para crescer aquela massa, e a pressa deles era muito grande. Não dava tempo de esperar o pão ou aquela massa crescer. Então Deus disse: olha, ninguém vai levedar massa, vai ter que fazer algo aí, um bolinho, ou um pão, ou alguma coisa, sem esperar a massa crescer. Quando você faz isso, a massa vai ficar depois bem durinha, bem firme. E também deveria comemorar com ervas amargas, para lembrar um período duro, um período de sofrimento. Por isso que eu falei que o povo tem que adoçar a festa da Páscoa hoje, porque se comemorar a festa da Páscoa hoje da maneira bíblica, as pessoas vão estar em muito, porque está bem distante uma festa da outra. Havia também na festa da Páscoa a presença dessas dores e dificuldades. Eu não sei se eu tenho tempo de ler todo o texto, mas o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Vamos ler do verso 1. Eu não tenho como ler do 1 até o 20, porque depois eu tenho que entrar também na explicação. Mas o texto diz: este mesmo será o principal dos meses, será o principal mês do ano. Vamos lá? Falai a toda a congregação de Israel, aos 10 dias do mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Eu vou parar por aqui, nós deveríamos chegar até o versículo 20. Então é uma comemoração do povo hebreu. Irmãos, essa comemoração ela é comemorada sacrificando o cordeiro, depois pegava o sangue do cordeiro, passava assim nos portais e depois assava o cordeiro tinha que ser assado inteiro, não podia depois, no momento do jantar, pegar um pedaço do cordeiro, não podia quebrar nem o osso, a pessoa tinha que pegar algum objeto cortante, uma faca ou coisa assim, devia lá e tirar um pedacinho para ele. Nunca tiraram uma perninha, nunca tiraram uma dianteira, nada de uma costelinha, não poderia quebrar nada, deveria ser um cordeiro inteiro. E o tamanho do cordeiro seria contado quantas pessoas, se fosse poucas pessoas, um cordeiro menor, se fosse mais gente, um cordeiro maior, podia chamar os vizinhos, e aí eles comiam isto com ervas amargas e com este pão. Enquanto eles estavam comendo, tinha uma marca de sangue. O sangue na Bíblia significa vida. Então eles colocavam a marca da vida na porta da casa. Quando a gente está andando, a gente tem problemas inacuros, a gente ora e fala: Jesus, me cubra com teu sangue. Você está pedindo uma proteção de vida, para que alguma coisa de morte, alguma palavra de morte, algum acidente, alguma coisa de morte não te atinja.
Por isso, quando você fala, eu clamo o sangue de Jesus, é uma proteção de vida. Então a vida vai estar em você, como escudo. Tudo que tentar bater ali, tentar penetrar, não vai penetrar, porque a vida está te guardando, está te protegendo. Importante você comemorar e pedir a vida, o sangue de Jesus. Amém? Então aprenda o seguinte, no momento de dor, de dificuldade, Jesus me cubra com teu sangue. O sangue de Jesus tem poder. Vamos lá? O sangue de Jesus tem poder. Isso vai dar essa garantia. No momento que eles estão comendo, a Bíblia Sagrada fala que um exterminador, um espírito maligno de morte, ele vai sair por toda a terra do Egito. E ele vai sair e vai passar casa por casa, bairro por bairro, região por região, e ele vai chegar, ele vai ver, não é você, ele vai ver se tem sangue. Ele olhou, não tem sangue, ele pula aquela casa, vai para a casa seguinte. Então preste atenção, o importante tudo na tua vida não é você, essa tem a presença de Deus, a marca do sangue do Cordeiro na sua vida. A Bíblia Sagrada fala aqui que eles entraram lá na bênção de Deus, porque eles lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O importante na minha vida, na sua vida, é que eu fui lavado, eu fui limpo, eu fui purificado pelo sangue do Cordeiro. Mas, Murilo, eu quero que você volte para Êxodo 11. Tem um fato curioso ali, que talvez você nunca prestou atenção, eu também nunca preguei aqui. É Êxodo 11, verso 7. Deus vai dar um sinal, além da proteção, Deus vai dar um sinal. E algumas Bíblias, elas ajudam, mas outras não são tão claras. Deus vai dar um sinal, porém contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. O que Deus está dizendo? Que quando o Espírito passasse, haveria um bairro, haveria uma região dos hebreus, e haveria uma região separada dos egípcios. A hora que esse Espírito passasse, nenhum cão naquela noite iria latir. Você já pensou nisso? Eu estou falando que o Espírito vai passar em cima, no mínimo, de 3 milhões de pessoas. Que só os soldados tinham 3 milhões. Agora eu pergunto, como é que numa região onde mora no mínimo 3 milhões de pessoas, nenhum cachorrinho, nenhum cãozinho vai latir naquela noite? Para você entender o que é 3 milhões de pessoas, Campinas tem 1 milhão, quase 1 milhão e 400. Você tem que pegar Campinas uma vez e dobrar Campinas uma segunda vez para dar 2.800 e coloca no mínimo mais 200 mil pessoas, e naquela noite, em 2 cidades em Campinas, ninguém vai fazer o quê? Dar um latido. Ele tem bairro que quando um cachorro começa a latir, desencadeia todo mundo. Começa ontem 10, 20, já é a noite inteira. Uma vez um colega meu disse a nós, falou assim, vai dormir na minha casa, eu vou estar viajando, dorme lá, você guarda lá, fui na hora que alegria, vou dormir na casa do fulano, o que é que ele fez? O cachorro daqui começou a latir, foi o segundo, passando a noite inteira, quando acabava, começava tudo de novo. Como é que você vai controlar isso? Qual é o sinal? Nenhum cão vai latir. A hora que o espírito maligno começou a passar, eu não sei se o cãozinho ficou com medo. Às vezes eu tenho a impressão de que há animais veem vultos ou veem alguma coisa. Às vezes eu tenho. De repente os animais se comportam diferente, um pode latir, o outro pode ficar com medo. Eu não sei o que é que iria acontecer. Eu só sei que naquela noite, em cima de 3 milhões de cachorros naquela região,
nenhum cãozinho latiu. Você já imaginou que sensação você fazendo seu carro comigo, devagarzinho, e tudo quieto? Nada. Você não vê um gato na rua, você não vê um cachorro latir, nada. Uma vez, irmãos, eu fui numa cidade, a cidade estava de baixo toque de recolher, fui eu e o irmão Minho, e nós entramos na cidade, saímos, eu não vi um carro na rua, eu não vi uma pessoa na rua, eu não vi um gato na rua, eu não vi um cachorro na rua. É desolador. Só que também ninguém podia saber. Nenhum cão latiu. Então a Bíblia fala que este é um sinal duplo. No momento que Deus está agindo, tudo parou. Os israelitas ficaram ali mantendo a obediência dentro da vontade de Deus, enquanto os egípcios estavam gritando, chorando, e os mortos apareceram, e a dor chegando. Então, Páscoa, para quem está do lado de Deus, é glória. Páscoa, para quem está fora de Deus, é horror, é tristeza, é angústia, é morte, é desolação, é julgamento, é punição. Por isso que eles têm que colocar chocolate na Páscoa. Eles têm que colocar o coelhinho, porque o coelhinho ele representa fertilidade. E Páscoa não foi fertilidade, foi mortandade. Para os hebreus, glória, estamos livres dessa carga, estamos livres de toda essa situação. Poderemos ter o nosso lugar, poderemos ter o nosso Deus, poderemos ter a nossa terra, poderemos ter reunido a nossa gente, todos agrupados em um só lugar. Poderemos estar vivendo uma nova etapa nas nossas vidas. Os egípcios chorando. O que acontece? Porque foi liberado esse espírito de morte. Deus fala assim, porque morreram todos os primogênitos no Egito, então todos os primogênitos que nasceram a partir de agora, diz o Senhor, Deus, serão meus. Por isso, quando um hebreu, um casal hebreu, eles casavam e nascia e chegava no menino, ou primogênito, tinha que ser resgatado ou morto. O que é resgatado morto? O pai e a mãe diziam, olha, o preço de uma vida de uma criança vale 30 moedas, ou vale um animalzinho. Então ele pegava aquilo como oferta, trazia o bebê e dizia assim, estou pagando o resgate do meu primogênito. Isso é um costume, todo mundo tinha que fazer. Se não fizesse, dava chance do espírito de morte de matar o primogênito. Por causa da Páscoa. Então a Páscoa, ela vai muito mais do que você imagina. É uma data comemorativa para os hebreus que foi agregada ao cristianismo. E a Páscoa é uma festa perpétua, nada de experimental. Mas nós temos que entender todas essas coisas. Qual é o objetivo dessa Páscoa atual? Que as pessoas fazem de qualquer jeito. Por isso que eu disse, olha, eu não tenho coragem, não tenho sexta-feira de Páscoa, eu não tenho coragem de fazer qualquer outra coisa que não seja parar, respeitar, reverenciar. Embora eu não vou comemorar a Páscoa igual os judeus comemoravam, que eles passaram um cordeirinho, depois comiam aquela, tipo de um almeirãozinho, depois comiam aquele pão. Eu não vou fazer isso, mas pelo menos eu paro, eu tremo, eu temo, eu dou glória a Deus, eu respeito, e vou procurar ficar no meu cantinho, fazendo aquilo que seja da vontade de Deus. O objetivo da Páscoa mundana hoje é iludir
e transferir o entendimento de Páscoa, daquela passagem de libertação, para um outro objetivo. Eu vou dar uma paradinha aqui agora e vou falar sobre crucificação, porque a crucificação é a continuação da Páscoa, mas nos dias, a partir de Jesus, eu vou dizer dias modernos. O texto está em Mateus 27, eu quero terminar no horário, então eu vou fazer essa explicação. Aqui na crucificação, Mateus 27, 45. Em Mateus 27, nós temos a continuação da Páscoa. Jesus, ele orou e ele estava com os discípulos e ele disse que queria que ele tivesse um momento com os discípulos. Então eles vão para um grande cenáculo e eles conversam, e Jesus explica muitas coisas para ele. Jesus fala da ceia que ele vai fazer, e Jesus vai participar da Páscoa judaica. Então, da Páscoa judaica, ele vai tirar o sangue e vai tirar o pão. Ele não vai colocar na ceia dele ervas amargas. Por isso que você, ao comer e participar da ceia do Senhor, você tem o sangue e tem o pão. Você não tem o cordeiro assado e você também não tem as ervas amargas. Então ele pega dois elementos da Páscoa e ele faz a Páscoa cristã. Então a Bíblia Sagrada fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Diga Pascal. Pascal. Não é Pascoal, não, é uma gente. Pascoal é o nome de pessoa, é Pascal. É o nosso Cordeiro Pascal. O que acontece naquele dia lá? Na crucificação de Jesus, irmão, é a realidade daquilo que era no passado. Lá na Páscoa era um cordeirinho. Agora, na realidade, aquele cordeirinho da Páscoa era uma pessoa do futuro. Então, a Páscoa dos hebreus, ela remete para um futuro, onde vai dizer que não é mais um animalzinho, é uma pessoa, é o Filho de Deus, é uma pessoa sem pecado, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que não mereceria tudo aquilo, mas voluntariamente ele se ofereceu para aquilo. Jesus não merecia a cruz, você sim, eu sim, ele não merecia a cruz, mas ele se ofereceu para estar na cruz. Não merecia, mas se ofereceu. Estava lá. Não precisava daqui. Na cruz, o que aconteceu lá na cruz? Eles crucificaram uma pessoa inocente, uma pessoa que multidões falavam bem dele, queriam se aproximar dele, ouviam suas palavras, viam seus milagres, mas na crucificação as multidões sumiram. As multidões desapareceram. Ele era inocente. Pilatos sabia que era inocente, mas os judeus, o sumo sacerdote, queriam a todo custo matá-lo por crucificação, porque além de matá-lo, e se fosse na cruz, o problema sobre Jesus ficaria pior, porque a Bíblia diz: maldito a pessoa que morrer morte de cruz. Maldita a pessoa que foi crucificada, maldita a pessoa que morreu em cima de uma madeira do ar. A Bíblia dizia isso. Então os judeus, sabendo disso, falaram assim: bom, matar, nós até poderíamos matar, nós queremos que ele fique amaldiçoado. Pilatos sabia, a mulher de Pilatos, antes de tudo isso, chegou e disse: olha, você vai para um julgamento, mas eu quero que você entenda que essa pessoa é inocente, isso aí é uma armada contra você. Eu tive um sonho, essa noite, tudo dormi direito. Esse homem é um homem justo, veja o que você vai fazer, porque você pode autorizar a morte de um justo. Então ele foi, e como que ele não conseguia resolver as coisas, como ele não quis tomar partido, ele prefere lavar as mãos. Mas não tem como lavar as mãos. Ele que tinha que fazer. Tem coisas que as pessoas falam assim: eu não quero fazer, eu vou pôr na mão de Deus. Não, que Deus põe na sua, não adianta querer
que Deus não vai pegar nada de volta, não. Se Deus pôs na sua, vai continuar na sua. Mesmo que você fale assim, eu não tenho interesse em fazer, vai ficar na sua. Se Deus te deu um serviço para fazer, se Deus te deu filhos para cuidar, se Deus te deu uma tarefa, não adianta dizer, vou passar por fulano ou vou devolver para Deus, porque Deus não pega de volta. Está na sua mão, vai ficar aí. Então ele tentou lavar as mãos, escapar de um lado para o outro, mas não deu certo. Então Jesus foi maltratado pelos soldados, ele foi perseguido pelos fariseus, ele foi abandonado pelos discípulos. Tanto cuidado, tanta atenção, tanto carinho, tanto segredo que Jesus confidenciou aos discípulos, mas os discípulos simplesmente desapareceram. Quanta coisa que Deus dá para você, para mim, mas na hora de você dar o testemunho, você desaparece. Não tem nada a ver com você. Os discípulos sumiram, as multidões sumiram. Aí Jesus vai para a cruz e lá ele entrega a sua vida. Eu quero que você entenda que Jesus não morreu na cruz. Na cruz, Jesus se doou para morrer. A cruz não matou Jesus. Jesus que se entregou para a cruz. Os judeus ou os romanos não mataram Jesus, porque Jesus é o Senhor da vida. Não tem como morrer, não teria como morrer. Então na cruz ele se entregou. E é fácil de comprovar isso pelo gesto de cabeça. Se uma pessoa estiver falando e ele morrer, então ele está falando, ele morreu, cai a cabeça. Assim, estava falando, estava com a cabeça erguida, mas de repente ele morreu, mas estava com a cabeça erguida falando, então morreu, cai a cabeça. Jesus não fez isso. Jesus falou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu abaixa a cabeça e morre. Não foi aquele corte, não foi aquele escravo. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele abaixa a cabeça e ele morre. É diferente de cair a cabeça. Entendeu? Aí tentaram, antes de ele morrer, tentaram prejudicar. Alguém veio, cortou o lado dele. Eu expliquei domingo que pegaram uma coroa de espinho. O espinho significa dor, aflição, angústia, desolação. Colocaram aqui na cabeça dele para tentar mostrar para as pessoas que ele era um homem desolado, um homem aflito, um homem solitário, um homem problemático. Aquilo se tentar. E alguém veio e pegou uma esponja e um vinagre e correu aqui e deu para ele beber. Aquela esponja, não sei se você não sabe, aquela esponja era usada nos banheiros públicos. Antigamente não havia banheiro separado, o banheiro era público, as latrinas ficavam enfileiradas e tudo aberto. Então as pessoas ficavam sentadas na latrina, todo aberto, e ficavam na frente um monte de vinagre com aquela esponja. Então aquela esponja era para limpar depois que ele usava o banheiro. Então alguém catou aquele negocinho que ia limpar e correu e ofereceu para Jesus passar na boca. Era assim, cara. Exatamente assim. Foi maltratado, desprezado, desamparado. Agora vem um grande problema do céu. Jesus morreu em que dia? Ele nunca poderia ter morrido numa sexta-feira igual hoje, não dá. Porque ele fala que vai ficar 3 dias e 3 noites no interior da terra. Então, se ele morresse na sexta-feira, então ele teria a noite de sexta-feira e teria o sábado. Não deu 3 noites e 3 dias. Leia para mim Mateus 12:40. O próprio Jesus vai dizer que ele vai morrer e vai ressuscitar, e ele vai dar o sinal do profeta Jonas. E ele diz assim: pois assim como esteve Jonas 3 dias
Diga comigo, 3 dias, 3 noites, no ventre do grande peixe, assim no Filho do Homem. Ó, literal, tá? Aqui é hermenêutica literal. Estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Quarta-feira, quarta noite, um dia, uma noite. Quinta, um dia. Quinta noite, 2 dias. Isso. Sexta, dia 3. Sexta noite, 3. 3 dias e 3 noites. O que sobrou? Madrugada no sábado. Então, todo mundo está comemorando hoje a morte de Jesus no dia errado. Eu também, tá? Eu também. Porque todo esse calendário foi mudado. É que o calendário de Deus no Velho Testamento era lunar. O calendário solar, lunar. E o calendário atual é solar. Por isso que a Páscoa tem mês que é no começo, tem mês que é na metade, tem mês que é no final, tem mês que é num mês, tem no meu outro mês. A Páscoa, ela fica oscilando pelo calendário lunar e solar, porque o lunar não bate. Então você vai ver que a Páscoa vai ser um dia fixo. Deus dá a lua e o dia 14 do mês de Abib. Mas às vezes no mês de Abib pode ser em abril, no começo, no meio, no fim ou mais. Então sempre fica oscilando, porque o calendário lunar não bate com o calendário solar. Vocês entenderam? Mas amanhã a gente guarda tudo isso. Agora colocaram uma regra, né? Não sei se as pessoas fazem isso, de que na sexta-feira não se pode comer carne. É o contrário na Páscoa. Na Páscoa todo mundo se reunia para comer o cordeiro. Hoje não pode comer nada, tem que comer peixe. Então isso não é um costume da Bíblia, tá? É lógico que você comer um peixe com um bacalhau é ótimo, mas não é uma regra geral, não é uma atitude bíblica. Você está entendendo? Então, qual é a importância da Páscoa? O que a Páscoa fala para você? O que a crucificação de Jesus fala para nós? Por que eu estou falando Páscoa e estou falando crucificação? Porque o dia maior de tudo isso é o final dos 3 dias. É como se amanhã cedo, Jesus, no domingo, no primeiro dia, Jesus estaria voltando, ressuscitando. Falei quarta aqui, domingo, primeiro dia. Então eu falei quarta-feira, então aqui, estou corrigindo, tá? Que ele ressuscitou no domingo de manhã e eu puxei um dia para trás. Mas entenderam? Qual é a grande mensagem? A grande mensagem é que a palavra de Deus está se cumprindo, que os profetas e as mensagens dos profetas estão se cumprindo. Eu vou falar domingo sobre a ressurreição de Jesus, a importância da ressurreição. Se eu falar que Jesus ressuscitou, todos vocês sabem disso, mas eu quero falar sobre a mensagem da ressurreição, porque a ressurreição é importante. Então domingo nós vamos falar sobre isso. Mas a grande obra da crucificação é reagrupar todas as pessoas. A princípio, os discípulos vão ficar perdidos, desorientados, angustiados, aparentemente derrotados. Você imaginou todas as promessas que Jesus falou? Agora ele está morto. Todos os milagres que Jesus falou, as pessoas sumiram. Toda a esperança que eles tinham, que eles sairiam daquele jugo, e como lá na Páscoa eles teriam uma libertação, tudo agora estremeceu. Parou? Será que acabou? Irmãos, a crucificação
é o início da nossa grande jornada de redenção. Nós temos uma redenção grande, uma redenção extensa, uma redenção profunda. Ela não se faz, irmãos, com pouquinha coisa. O grande milagre da ressurreição, a grande obra de Jesus não foi curar, não foi abençoar pessoas. A grande obra de Jesus, a grande obra de Jesus foi morrer, foi ressuscitar. Por isso que eu penso que domingo é algo grande dia. Toda a obra de Jesus não é bonita e importante, mas a ressurreição é o maior milagre, é a maior obra, é a maior transformação. A grande obra que Deus quer fazer na sua vida não é que você pregue bastante o Evangelho. A grande obra que Deus quer que você faça é que Deus te transforme. Glória a Deus. Então, se Deus me transformar, glória a Deus. Mas se eu não conseguir pregar para muita gente, mas Ele me transformou, o maior desafio para você não é pregar, não é ir daqui lá para o outro lado do mundo, não é arrumar um monte de dinheiro e investir na parte evangelística. Por isso que em 1 Coríntios 13 falaria que eu desse a minha vida como um sacrifício para ser queimado, para fazer isto ou para fazer aquilo, de nada valeria. Eu preciso ter o amor. Qual é a importância da Páscoa? Páscoa é bênção para quem está em Deus. Páscoa é dor e sofrimento para quem está no mundo, porque vai relembrar as pessoas de que haverá uma dor, que haverá uma cobrança, de que haverá uma morte, de que haverá um julgamento e haverá um destino sem Deus. Por isso que eu falei depois, eles tentam adoçar o problema com bastante chocolate, que a pessoa come e perde a noção do problema, perde a noção da dor, perde a noção da condenação. Qual é a importância da Páscoa para você? A Páscoa me joga em Cristo. A Páscoa me dá a crucificação de Jesus como um presente. A Páscoa significa que Jesus, a crucificação, que Jesus morreu no meu lugar. Qual é a importância da crucificação? Que aquele que está lá não deveria estar. Que aquele que está lá deveria estar na cruz, seria eu, seria você. Fica a crucificação, lembra que eu fui abençoado sem merecer, que Deus colocou alguém no meu lugar, porque Ele teria condições de pagar uma conta que eu não teria condições de pagar. Eu quero encerrar minha palavra agora dizendo a seguinte coisa: seja grato a Deus. O grande problema das pessoas é que em alguns momentos da vida eles não têm memória para agradecer, memória para lembrar, memória para fazer alguma coisa. O grande problema da pessoa é não ter uma memória. Quem não tem memória não tem raiz. Quem não tem memória não tem identidade. Quem não tem memória não tem gratidão. Você precisa ter memória. Por isso que o Senhor Jesus faz a série e diz assim: fazer isto em memória. Memória, lembra, memória, alguma coisa guardada, lembra. Você precisa lembrar disso até a consumação dos séculos. Você precisa ter memória, lembrar o que aconteceu, entender o que aconteceu, fazer alguma coisa, porque você tem que fazer alguma coisa, você tem que ter memória. Então lembre da Páscoa, lembre da crucificação e domingo, lembre que Ele ressuscitou.
A ressurreição é muito maior do que o nascimento. A ressurreição é muito maior do que a crucificação. As pessoas hoje ficam todas maravilhadas, olhando para uma cruz, olhando para uma pessoa que estava parada, esticada. Não, irmãos, ele não está mais lá. Já foi. Quando as mulheres correram do túmulo, aí chegaram e encontraram. O túmulo estava aberto. Não tem ninguém. Ela falou assim, não tem ninguém. Viram alguém lá, isso não tem ninguém. E ele disse assim, mulheres, por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está. Ele ressuscitou. E ele vai reagrupar todo mundo. E ele vai reorganizar todas as pessoas de novo. E ele vai revestir todas as pessoas do Espírito Santo. E ele vai enviar todas as pessoas para falar. Qual é o propósito da Páscoa e da crucificação? É trazer memória, consciência, reposicionamento. Vou ocupar um lugar onde Deus quer que eu esteja. Então, minha irmã, meu irmão, tenha memória. Guarde as palavras bem marcadas na sua vida. Guarde essas palavras. Tenha memória. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Estou encerrando aqui a minha palavra. O Senhor Jesus seja louvado e glorificado em espírito e em verdade. Feche seus olhos e oremos. Obrigado.